Boa tarde, 24 de outubro de 2023. Vamos para mais um vídeo aqui sobre o sistema construtivo de EPS. Agora eu quero tratar mais sobre desempenho, né? Que é o que realmente importa. Então eu fiz um vídeo para as pessoas saberem até como escolher um painel, quando que um painel é bom, quando que um painel é ruim. Entender que simplesmente que painel de EPS não é simplesmente um miolo de isopor com duas telas de cada lado, né? Esse painel, para ter resistência estrutural, ele tem que ter rigidez. Para ter qualidade como uma construção, o isopor tem que ter alta densidade, não pode permitir permeabilidade da água, na entrada da água, para não ter patologia. Tem que ter densidade, tem que ser resistente ao fogo, né? E agora eu vou tratar, a tela tem que ser de aço CA60 ou superior, nessa tela aqui. Agora eu vou tratar dos aspectos de desempenho, tá? Então, mais uma vez, usando esse painel como exemplo, porque eu já usei 3 modelos e esse daqui foi o que realmente assim me deu melhor desempenho e me deu melhor qualidade, reforçando, me deu todos os laudos, né, que eu precisava para testar a qualidade. Então, assim, algumas pessoas me perguntam repetidas vezes: o painel da marca tal e o vendedor tal. Gente, exijam os laudos, tá? Peguem esses laudos, entreguem para o seu projetista, para o engenheiro que vai fazer o estrutural, certo? De preferência, confira se os laudos são autênticos. E somente com os laudos você vai saber qual é a resistência desse painel. Então, por exemplo, eles me entregaram os laudos onde me dava resistência de 40 toneladas por metro. E me disseram o seguinte, que a argamassa que eles utilizaram atingia 20 MPa, ou seja, eu tenho que, para conseguir essa resistência, também ter uma argamassa de 20 MPa. E como é que eu vou saber que minha argamassa tem 20 MPa? Só rompendo o corpo de prova. Não adianta vir com traço, com receita pronta, copiar a receita, porque eu já fiz dezenas de testes e assim, você mudou o fornecedor de areia, o resultado dá diferente. Você usou as mesmas areias e mudou a marca do cimento. Olha, eu já tive diferença de 6 MPa para os mesmos agregados, para as mesmas quantidades de cimento, simplesmente mudando a marca, tá? Então, sim, sempre que você tiver uma mudança, seja de granulometria, seja de marca de fornecedor, de qualquer coisa, tem que romper corpo de prova. E mesmo que você tenha os mesmos produtos, periodicamente romper corpo de prova para saber se aquele resultado vem se mantendo, né? Então, aspectos de desempenho do painel. Esse painel aqui é aço CA60, soldado, galvanizado, certo? Malhas com fio 2,5, próximas 5 centímetros uma da outra. O que isso vai me dar de desempenho? Primeiro, a malha, quanto mais próxima, mais ela vai segurar a argamassa aqui. Então você tem maior facilidade dessa argamassa grudar no painel. Que um dos grandes problemas que eu tinha é a formação de pequenas camadas. Então o que eu tinha que fazer? Pagar 3, 4, 5 vezes o pedreiro, né? Aí a segunda dificuldade que eu tinha era sobre a consistência dessa argamassa. Ela precisava ser pastosa, porque senão ela não adere. Mas ela também precisa ter resistência estrutural. Então eu vou mostrar ali, vocês estão ouvindo o compressor, eu vou mostrar a solução desse problema e depois passar para vocês como vocês vão trabalhar, certo? E esse painel em particular, ele tem essas ondas aqui, ó. Não sei se dá para ver. Aqui, ele é ondulado. Eu vou mostrar ele na pilha ali, ele é ondulado. Gente, isso daqui me reduziu absurdamente o controle, o consumo da argamassa, tá? E eu tenho certeza que esse painel tem resistência pelos laudos, certo? Uma coisa que eu aprendi, olha, quando você fixa o painel, você pega essa mesma argamassa do revestimento, esse mesmo traço, coloca no pé do painel, que vai ajudar a fixar e também vai ajudar a diminuir a permeabilidade de água entre a sua fundação e o painel. Outra coisa, aqui o nosso terreno foi utilizado radier, mas não tem absolutamente nada a ver com a questão de ser em função
da gente estar usando o painel de EPS, tá? Vocês podem observar aqui, ó, a gente tem um desnível grande em relação à rua. Então esse terreno é mais alto em relação à rua. Esse solo, ele tem uma camada muito boa, com uma resistência muito boa estrutural, o que permitiu que eu colocasse essa carga em cima dele e tendo a certeza de que ele não vai recalcar. Então, o cálculo de fundação para obras de painel tem que ser feito com os mesmos critérios de qualquer outra obra, certo? Qual é a carga que você vai ter depois de revestido, depois de tudo pronto, qual a carga que você vai ter, qual a tensão admissível do solo, fazer todos os cálculos para você dimensionar a sua fundação, tá? Pode ser armadura simples, pode ser armadura dupla, pode ser mais fino a placa, pode ser mais alta e pode até ser inviável radier, pode ser inviável fundação direta. Você só vai saber isso com uma sondagem, tá? Aqui, ó, a parte de banheiro eu deixei sem concretar para fazer as prumadas, né? Isso daqui eu tenho passado por dentro dos painéis sem problema. Aqui na pilha os painéis, que eu mostro essa ondulação, ó, ela é muito legal. E você preenche isso daqui e você garante com menos consumo de argamassa uma ótima resistência estrutural. E a tela é CA60. A laje que a gente escolheu, a gente tem vãos aqui de 8 metros, de 9 metros. Então a gente escolheu essa laje aqui, que são perfis de aço também. Tá me dando desempenho no seguinte, esses perfis são muito leves, né? E a gente tem conseguido montar essa laje rapidamente com efetivo baixo. Hoje eu estou com 9 funcionários, são 4 serventes, 4 profissionais, entre carpinteiros e pedreiros e um mestre de obra. A gente está indo para 3 meses e essa etapa aqui tem 500 metros quadrados, essa daqui tem mais ou menos 600 metros quadrados e em cima a gente tem mais aproximadamente 1000 metros quadrados, né? Vai ser repetida essa planta de baixo em cima. Então aqui, ó, é como fica a camada estrutural depois de pronto. Aqui a gente precisou aplicar só 2 vezes, né? Então foi a primeira chapada ou com o compressor ou com a colher, e a segunda, tá vendo? Olha, a gente já deixa no prumo, no esquadro, na régua, vem com a segunda reguando. Aqui a minha camada estrutural está garantida e eu consigo depois, com uma espessura bem mínima de reboco, dar o acabamento. Aqui, ó, eu tenho como fica primeira camada, mais grosseirona, tá vendo? Segunda camada, ela já tem um aspecto que ela não é lisa, não é desempenada, mas ela é plana, que é o mais importante. Certo? Aqui a montagem da laje, aqui dá pra gente ver os painéis. E aqui eu quero acompanhar um pouquinho a projeção, para vocês verem o desempenho da argamassa em si. Então vamos ver aqui, ó, projeção com caneco. Aqui a massa no coxo. Vou ficar muito perto não para não sujar toda a câmera, mas olha só como é que fica. Então, seguindo aqui no vídeo, ó, vê como essa argamassa projetada, ela forma uma boa camada, tá? E depois tem que vir a segunda camada. A gente não consegue fazer isso numa etapa só. Mas você vê que como esse painel, olha, como ele ajuda a formar, ó. Tá vendo? Ela tem uma aderência muito boa, ó. Isso aqui depois basicamente vem a segunda camada por cima. Ela fica assim, ó, no final dessa primeira projeção, com essa textura. Uma outra coisa que esse painel, como ele tem essas ondulações, eu notei tranquilamente, tá? Redução de 30% no consumo da argamassa. E impressionante, a gente tem feito
100 metros quadrados dia, e esse é um ajudante, não é um profissional, é um servente. Então ele consegue produzir 100 metros quadrados dia. E essa segunda camada, olha, a gente teve uma produção média de 50 a 55 metros quadrados dia. Aí já tem que ser com um pedreiro. Aí já foi um pedreiro. Certo? O traço dessa argamassa, como eu já falei, eu fui desenvolvendo, né? Eu parti da orientação dos fabricantes que mandavam misturar areia média com cimento no traço 1:3. Falava, gente, isso é chapisco, não vai grudar. Não, gruda, porque a gente já fez. Bom, ou seja, esse resultado ruim. Aí outro fabricante, não, mistura AC2. O resultado melhorou, mas o custo da argamassa foi altíssimo, né? Então eu fui desenvolvendo os agregados. E eu não vou passar uma receita pelo seguinte, como eu já falei, mudou a areia, muda a resistência. Então vocês precisam partir de uma mistura, né? Que um agregado médio seria uma areia média, um pó de pedra, uma areia grossa, com uma proporção de areia fina, que é fininha mesmo, areia bem fininha. Quanto mais fina, melhor vai ser a liga. Plastificante não é importante, tá? Se você tiver um bom traço de argamassa, você vai ver que não é importante. E aqui foi onde eu tive o pulo do gato. Eu desenvolvi a minha argamassa, né? Eu rompi os corpos de prova na concreteira e eu propus para eles que eles me reproduzissem aquele traço estabilizado. Então você vê aqui, ó, eu tenho 3 dias para usar essa massa. Eu não tenho betoneira na obra. Ali estão as clientes. Eu não tenho betoneira na obra. Essa massa chega no caminhão betoneira, descarrega aqui, certo? E eu tenho 3 dias para ir usando ela, que é aquela argamassa que vocês viram no compressor lá. Isso daqui me diminuiu mão de obra de servente, me garante resistência, que daí eu tiro o corpo de prova, levo na Universidade Federal aqui de Santa Catarina, tenho os laudos, me diminuiu o número de funcionário, me diminuiu o custo de transporte, me diminuiu o saco de cimento, me diminuiu o estoque de agregados, me garante uma constância na argamassa de qualidade, né? E uma coisa que eu vou repetir agora, assim, ó, vocês não copiem receita, não copiem, não peguem receita para copiar. Façam isso aqui, ó, até com um caninho de PVC, ó, um cap. Se vocês usarem um caninho de 50, vocês façam cap com 10 centímetros. Então ele tem 5 de diâmetro por 10 de altura. Aquele padrão de concreteira é tubo de 100. Então você pega tubo de 100 por 20 de altura. Corta certinho, pega com a trena, corta o tubo certinho, coloca um cap. Toda vez que você bater a argamassa, enche, né? Bate bastante o caninho para tirar as bolhas. O corpo de prova está aqui. Você pode até conversar com a sua concreteira para romper lá. Aí tem que retificar. Então lá eles colocam na maquininha deitado, ela passa aqui um disco, porque tem que deixar plano. Tá vendo? Ó, qualquer imperfeição vai acontecer o quê? A tua prensa hidráulica encosta em certos pontos e outros não. Então ele vai romper antes, né? Com menor força ele vai romper, porque você tem concentração de tensões. Às vezes até uma pedrinha que ficar sobressaltada já vai ser uma concentração de tensão, já vai romper o seu painel e você vai ter resultado ruim. Então tem que ser feito isso, tá? Esse processo tem que ser feito. E toda vez de agregado, seja a fornecedor de areia, a areia média do cara é mais grossa do que a anterior, já tem que testar novamente. Outra coisa, marca de cimento, mudou marca de cimento, mudou o tipo do cimento, já com certeza existe uma grande possibilidade da tua resistência da argamassa também ser modificada. Você tem que bater novamente o seu traço e romper outra vez. As proporções, parta de 30% a 40% de areia fina para 70%, 80% de areia grossa. E vai vendo a consistência. E vai rompendo o corpo de prova. Enquanto ela estiver dando mais de 20 MPa, beleza, você pode ir mantendo. O que acontece? Quanto mais agregado grosso,
com a mesma quantidade de cimento, maior a resistência, menor a trabalhabilidade. Quanto mais agregado fino, melhor a trabalhabilidade, menor a resistência, certo? E aí se você usar muito fino, você vai acabar tendo que usar muito cimento, aí você vai ter problemas de retração, né, fissura de retração, consumo excessivo de cimento, alto custo na obra, certo? E o desempenho seu não vai mudar nada, muito pelo contrário, se você ficar muito tempo errando, você vai ter que no final gastar até mais com mão de obra e você não vai atingir a tua resistência de projeto. Então, cuidado, não copiem argamassa de outras pessoas. Você pode até pegar, partir daquele princípio para iniciar o seu traço, certo? Tem um vídeo muito bom do Gabriel Oliveira, que ele ensina um traço lá. Não é o que eu uso aqui. Eu também, quando eu vi esse vídeo dele, eu já tinha desenvolvido essa minha argamassa, já estava em processo de praticamente finalização dela, mas é um bom ponto de partida, tá? E cada região vai ter um agregado, cuidem para não usar agregado que possa dar reações químicas, né? Principalmente com relação ao aço, certo? Então também é outro motivo pelo qual não vou dizer o que eu estou usando, porque esses eu pesquisei, né? Eu sei que são inertes, então você pode fazer que não vai ter reações químicas com o aço, mas pode ter outros agregados que tenham, né? De preferência cimento pozolânico, mas não exclusivamente, que a pozolana ela minimiza esses efeitos, né? Que seria o CP4, mas também não é o único, né? Precisam pesquisar mesmo e entender a fundo a argamassa, porque você tendo uma boa argamassa, o teu sistema construtivo, o restante é tudo igual, né? Você não vai ter problema nenhum com a parte de acabamento, é a mesma coisa, certo? Então, beleza, pessoal, mais um vídeo vou postar aí. Espero que esteja ajudando as pessoas que estão iniciando esse caminho a não terem erros e não terem prejuízo, tá bom? E desenvolver esse sistema construtivo que é excelente. Um abraço a todos, boa obra.